Ok. Apareceu? Ok, sim. Ok, né? Então, como todos já bem sabem, né, nosso projeto, eu trouxe meio que um apanhado para que até os colegas que ainda não conhecem o nosso projeto possam entender quais são os nossos objetivos, entender quem nós somos, entender o que o projeto faz e trouxe também um apanhado das produções que a gente já fez, né? Em toda a história do projeto, né? Eu tentei trazer aqui algumas para que a gente conseguisse nos situar, para que nós pudéssemos nos situar daquilo que está sendo feito e realizado a partir do projeto, né? Então, nosso projeto tem como nome RCP para Todos, é um projeto oriundo da Escola Técnica de Saúde, né, que está atualmente na coordenação da professora doutora Ângela Amorim. Então, como objetivo do nosso projeto ele se preocupa em atender uma necessidade real da população. Nosso projeto ele delimita como público dele a população leiga. E aí você pode me perguntar, Wesley, o que o projeto entende como população leiga? Nós entendemos como população leiga aquela parcela da população que não tem contato nenhum ou muito pouco com a saúde. E aí nós pensamos, que população é essa? São aquelas pessoas que se chegarem a acontecer uma PCR na frente dela, uma parada cardiorrespiratória, elas não saberiam como reagir. Ou mesmo um engasgo, elas também não saberiam como reagir. Então, o projeto, se preocupando com essa necessidade real da população, vem existir e vem ter como seu principal objetivo treinar a população leiga a saber como reconhecer uma parada cardiorrespiratória e a como agir também diante desse evento. Assim também como, por exemplo, orientar sobre as técnicas de desengasgo, perdão, a fim também de minimizar aquilo que a gente já conhece como as mortes evitáveis, né? Além disso, também proporcionar um conhecimento sobre a saúde e sobre o bem-estar, né? Tendo em vista a redução dos riscos de eventos cardiovasculares, por exemplo. Também temos como objetivo promover uma melhoria de qualidade de vida, tentando alertar a população sobre aqueles fatores de risco para eventos cardiovasculares, como, por exemplo, a parada cardiorrespiratória, que é o nosso maior foco. Sabendo que a parada cardiorrespiratória ela pode ser instigada, vamos dizer assim, por eventos tanto internos como externos. Então a gente vem clarear isso na mente da população que outrora não tinha nenhum conhecimento a respeito disso, tendo em vista justamente evitar aquelas mortes que de fato são evitáveis, né? E aí nós entramos nesse ano, né? Um ano onde todos nós estamos no meio de uma pandemia e assim como todas as outras áreas da sociedade, o projeto também precisou se reinventar. E aí a gente traz como proposta muito forte esse ano, justamente difundir esse conhecimento através das mídias sociais. Nós pegarmos aquilo que está em foco, que são as redes sociais, que são o mundo digital, e trazer essa nova ferramenta, essa ferramenta para o nosso favor, fazendo com que ela venha difundir esse conhecimento que já há 5 anos nós estamos difundindo com a existência do projeto, né? E aí eu trouxe esse meio que esse esqueleto do projeto para que vocês possam entender como o projeto funciona, quais são os pilares ou as colunas internas desse projeto. Nós temos os treinamentos práticos e teóricos, que funcionam a partir da demanda da população. Essa população, essa parte da população vem entrar em contato conosco através do nosso e-mail ou de forma direta com a nossa coordenadora, e nós vamos até o local e realizamos um treinamento, tanto teórico, damos todo um apanhado teórico, toda a fomentação dos dados e também das teorias, e também prático. Nós levamos todo o equipamento, os manequins, levamos o DEA também, ensinamos a esse grupo a como utilizar o DEA, né? Tendo em vista que está hoje, nós temos lutado de forma muito forte, né, para que cada vez mais os locais, principalmente aqueles que comportam grande capacidade de pessoas, tenham DEA, por exemplo, e a população precisa estar também consciente de como usar esse DEA. Então, nós levamos o DEA também e fazemos esse treinamento, tanto teórico como prático. Nosso objetivo com esses treinamentos é que depois desses treinamentos, os alunos que assistiram ele saibam como reconhecer uma parada cardiorrespiratória, um engasgo, e não só como reconhecer, mas o que fazer diante desses eventos, né?
Além disso, nós também orientamos, temos a parte do projeto que nós trabalhamos com a orientação sobre a qualidade de vida. O que é que aquele cidadão, o que é que aquele grupo de pessoas pode fazer para melhorar a qualidade de vida e para evitar possíveis acidentes cardiovasculares, né? Possíveis eventos ou doenças cardiovasculares, né? E aí, outro ponto, outro pilar muito importante do projeto é justamente a participação em eventos e publicações científicas, né? Ao lado da pesquisa, e principalmente esse ano nós estamos querendo implementar ainda mais, de forma ainda mais forte, essa pesquisa. Como a colega convidada fez uma fala muito importante no começo da nossa reunião, né? O como é preciso profissionais da saúde, enfermeiros também, médicos e toda a equipe multidisciplinar, né? Que a gente venha atentar para esse lado também, para o lado da pesquisa e contribuir também, né? Para o avanço da ciência, assim vamos dizer. E aí nós entramos justamente nas produções, já que nós já fizemos a partir do projeto, né? Lembrando que é um projeto que já existe há 5 anos, ou seja, são 5 anos de história. E eu tentei trazer aqui alguns dos trabalhos e algumas das publicações para que a gente possa entender como o projeto tem se portado diante desses 5 anos. Lembrando que tem muito mais publicações, né? Aqui eu tentei trazer algumas mais específicas para que a gente pudesse só se nortear, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, uma das nossas produções é a questão dos trabalhos publicados em anais de congressos, né? Nós rotineiramente estamos produzindo para apresentações em congressos, né? Como, por exemplo, em 2018, nós tivemos uma participação no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Nós levamos dois trabalhos, né? Submetemos 2 trabalhos, o projeto submeteu 2 trabalhos. Um deles teve como título Projeto RCP para Todos, Perspectiva na Educação para Leigos. Ou seja, esse trabalho ele visou mostrar a importância da educação para justamente essa parte da população, né? Tendo em vista que hoje a gente sabe que se a gente tiver um atendimento de qualidade prestado à vítima, o quanto mais rápido, menor é a chance que essa vítima venha a ter de sequelas permanentes, duradouras, né? Ou até mesmo chegar à morte. Então, esse trabalho ele teve como esse objetivo, explanar sobre essa importância, né? Outro trabalho também que foi apresentado no próprio Congresso Brasileiro de Cardiologia em 2018 foi o trabalho intitulado como Treinamento em Reanimação Cardiopulmonar para Mães de Crianças com Síndrome do Zika vírus, né? Como eu falei, o projeto ele tem um assunto macro, ele tem um objetivo macro, mas ele também, dentro dele, ele vai se tornando mais específico de acordo com as demandas que vão aparecendo, de acordo com as demandas que vão sendo apresentadas pela própria sociedade, né? Então, esse foi mais um dos trabalhos que nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Também já no ano de 2019, no outro ano, nós participamos também do CONECI, que foi o Congresso Nordestino de Enfermagem, né? Em 2019, e nós levamos o trabalho intitulado como A Execução da Lei 13.722 como combate a acidentes emergenciais no ambiente escolar. Nesse ano, foi o ano que apareceu, que foi promulgada a Lei Lucas, né, que é a Lei 13.722. A Lei Lucas, ela vai obrigar a todos os profissionais de educação de ensino básico e também aos profissionais de educação recreativa a serem treinados, né, a terem um treinamento de primeiros socorros. Então, a gente aproveitou essa deixa, aproveitou a importância dessa lei, aproveitou aquilo que essa lei fomenta para produzir um trabalho em cima disso, mostrando a importância que esses profissionais que lidam diariamente com essa população, com essa parte da população, com as crianças, né, estejam preparados para agir diante de um possível acidente ou diante de um possível evento cardiovascular, por exemplo, né? Em 2016, nós também apresentamos no Evento Nacional de Enfermagem um projeto intitulado como Atuação do Projeto de Extensão Reanimação Cardiopulmonar para Todos, que assim como o outro, teve como objetivo justamente explanar a importância do projeto e da ação que ele faz perante a sociedade, né? E também tivemos outro em 2016, que teve como título A Compreensão Holística da Comunidade Religiosa frente à intervenção junto à vítima da parada cardiopulmonar. Então, a gente vai perceber que o projeto, apesar de ter um objetivo muito definido, ele vai se adequando à demanda que a própria sociedade
aparece ou que a própria sociedade apresenta para nós. Além dos eventos externos, nós também participamos e produzimos, inclusive, para os próprios eventos internos oferecidos pela UFPB, sejam congressos, sejam simpósios, sejam os encontros de extensão, por exemplo, como o ENEX, que todo ano nós submetemos um trabalho para o ENEX, né? Como esse, por exemplo, de 2019, que a gente fez um apanhado justamente das ações de forma prática, né? O que o projeto fazia e o impacto que essas ações tinham na sociedade. E aí nós entramos no ano de 2020, né? Um ano onde a pandemia estava presente, onde a pandemia veio dificultando o trabalho prático, mas que não nos impediu de trabalhar de forma teórica, de produzir, né? E aí foi quando a gente participou, né? O projeto, através de alguns representantes, participou do Sinazama, né? 2020, e através dessa participação, através desse trabalho, foi publicado também no livro. Então, em 2020, nós tivemos uma publicação de um capítulo no livro do Sinazama, que teve como título Mudança nas orientações no suporte básico de vida para vítimas justamente do Covid, né? Uma revisão integrativa. Então, esse capítulo ele teve justamente como objetivo mostrar o que foi que mudou, qual foi a adequação que nós tivemos que ter em relação a essas orientações de suporte básico de vida. A pandemia ela mudou a nossa visão, ela nos deu uma visão muito mais protetiva, se assim eu posso falar, né? No sentido de proteger a nós profissionais e também a vítima que está ali. O que foi que isso mudou? E aí, nesse capítulo, a gente vem justamente explicar, justamente explanar sobre essas mudanças. E aí nós chegamos aqui em 2021, me perdoe pelo erro que aí no slide está 2020, mas em 2021 a proposta é justamente fortalecer mais ainda essas produções, né? É justamente produzir ainda mais, é justamente contribuir ainda mais para esse avanço da ciência, né? E, de fato, para a melhoria de vida da população, né? E é justamente onde a gente chega nessa capacitação de hoje, né? Justamente por entender essa importância e justamente por entender a importância que nós venhamos a produzir e a deixar isso ainda mais forte como um pilar e um braço do projeto RCP para todos, né? Então, é justamente isso. Tentei fazer uma abrangência mais geral de todas as produções e o trabalho continua, né? Acredito que essa capacitação de hoje vai nos abrir ainda mais os horizontes para mais produções e ainda mais contribuições para o desenvolver da ciência e, de fato, do suporte básico de vida, né? É isso, professora. Muito obrigado pela oportunidade. E eu vou estar colocando aqui no chat o link do formulário, meio que como uma lista de presença, para que a gente possa emitir os certificados. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Wesley. Que bom, a gente conseguiu aí fazer um apanhado do que a gente conseguiu produzir e a gente espera que a gente consiga muito mais, principalmente ampliando aí as parcerias. Então, agora, dando continuidade, a gente vai reforçar aqui, desejando de novo boas-vindas a todos os que entraram justamente depois do início da palestra. Então, a gente vai seguir agora com a palestra propriamente dita, que vai ser proferida pelo enfermeiro Sérgio Vital da Silva Júnior, que tem como título Aspectos Básicos da Construção do Projeto de Pesquisa, Desvelando as Entrelinhas da Ciência. Então, a gente também pensou bastante que tema a gente estaria colocando e de forma que a gente colocasse um tema que abrangesse, que abrangesse a todos, que deixasse claro do que realmente seria explanado. E aí, Sérgio, seja muito bem-vindo. Sérgio, que é enfermeiro pela UFPB, mestre em enfermagem pela UFPB, doutorando pela Universidade Federal do Paraná, é enfermeiro da UTI Covid do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, também é enfermeiro pela Prefeitura Municipal de Recife, trabalha na área de imunização, foi bolsista do projeto enquanto era aluno. E aí, Sérgio, eu vou agora passar a palavra para você. Mais ou menos, a gente está aqui 8h25, a gente já combinou um certo horário aí, e aí pode dar seguimento. Seja muito bem-vindo a você e a todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ivanilda, pelo convite, por ter aqui a palestra de
do amigo anteriormente e fiquei muito orgulhoso de toda a trajetória do projeto, né, o qual eu fiz parte também enquanto bolsista na graduação, então me orgulho muito de tudo que esse projeto nos proporcionou e me proporcionou enquanto enfermeiro na minha carreira, na minha trajetória. Então, muitíssimo obrigado. Também quero desejar boas-vindas a todos os presentes que estão conosco, né, vi que algumas pessoas entraram posteriormente, aos profissionais do Metropolitano, da coordenação, aos profissionais assistenciais. Vi também que uma amiga minha entrou agora há pouco, do SAMU Recife, doutora Ana Elizabeth, também está conosco, prestigiando, então sejam muito bem-vindos. A doutora Ivanilda me solicitou que eu trouxesse alguns aspectos básicos da construção do projeto científico. A gente tem essa necessidade de discutir o projeto e muitas vezes nós nos perguntamos, né, como que a gente vai fazer o projeto, como que deve iniciar. É muito comum, principalmente para quem está iniciando, o estudante que está iniciando, perguntar ao professor o que é que eu vou pesquisar. E, na verdade, a pesquisa ela é muito do pesquisador, ela é muito íntima de quem vai executar essa pesquisa. E aí nós pensamos um pouco, discutir essas entrelinhas da ciência, porque a ciência, ela muitas vezes, ela se apresenta para nós, enquanto profissionais, enquanto, principalmente quem está na assistência, enquanto artigo científico. A gente consome a ciência principalmente por meio do artigo científico. Mas até chegar no artigo, existe toda uma trajetória que o pesquisador precisa desenvolver. Então, com isso, a gente precisa primeiro perguntar para que a gente vai perder tempo construindo um projeto. Se a gente já pode iniciar fazendo o artigo, a gente já pode iniciar fazendo a pesquisa, e eu escuto muitas vezes isso. Para que a gente vai fazer um projeto? Para que a gente vai submeter esse projeto na plataforma Brasil? Para que a gente vai passar tanto tempo fazendo isso se lá na frente eu vou ter que reformular todo o projeto? A gente vai ver que o projeto é escrito no futuro, o artigo geralmente é escrito no passado. Então, existem algumas características que vão fazer essa diferença. E aí a gente vai tentar chegar a um consenso. Mas o principal ponto é da gente discutir de que a pesquisa, ela muitas vezes, ela é moldada de um jeito na mente de quem vai desenvolver essa pesquisa, e no decorrer do tempo, esse caminho ele muda totalmente. Nós vimos como a humanidade mudou o seu percurso com a pandemia de forma muito abrupta. Então, a ciência ela também acontece dessa forma. Ela tem esses momentos em que você está certo que vai seguir um caminho, mas por determinada circunstância, por determinada apresentação até dos próprios dados, você vai precisar mudar essa trajetória. E é aí onde vai entrar a necessidade da gente ter um projeto, porque é ele quem vai justamente desenvolver esse norte. É ele quem vai trazer para nós como que a gente vai fazer essa pesquisa chegar ao final. E é daí onde vai surgir a tão falada questão de pesquisa, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando o que é que eu vou pesquisar, o que é que eu vou desenvolver, e a gente tem que ter em mente que toda pesquisa, diferentemente do que se acredita, que é iniciar pela introdução, ela, na verdade, ela se inicia pela questão de pesquisa. O pesquisador ele precisa ter esse feeling, ele precisa ter esse entendimento de que ele vai buscar uma questão, que ele vai ter uma questão, ele vai buscar respostas para essa questão, porque essa questão certamente ela não está respondida por completo. Muitas vezes a gente fica na discussão, né, de que a ciência ela tem que trazer algo inovador, mas que tudo já foi estudado, que tudo já foi evidenciado, mas na verdade existem lacunas, mesmo em situações muito estudadas, que precisam ser respondidas. Por exemplo, a gente escuta muito falar, principalmente na enfermagem, sobre a questão das teorias de enfermagem, né? Por que eu vou estudar tanta teoria de enfermagem? Aquelas teorias, se todo mundo já estudou aquilo, se todo mundo já aprofundou aquilo. Mas quando a gente vai estudando e quando a gente vai vendo as teorias em si, a gente observa que existem lacunas que precisam ser respondidas. E é aí onde vai entrar o pesquisador com as suas questões de pesquisa. Mas isso ainda no nível de abstração muito elevado, quando a gente está numa abstração alta. Falando mais de uma pesquisa mais objetiva, mais direta, muitas vezes você está lá na assistência, você está enquanto enfermeiro, e existe uma situação, uma circunstância que você quer responder e não tem resposta para aquilo. Então, a gente vai investigar. Ontem mesmo eu estava de plantão e a gente vivenciou isso lá em um determinado dispositivo. A gente era acostumado a usar um dispositivo e naquele dispositivo tinha uma outra ferramenta que a gente não estava sabendo o que era.
E aí a gente ficou pensando aquilo, achando diferente, e foi ver o que era aquele dispositivo. E a gente achava que era um dispositivo para inserir uma medicação. E aí a gente foi investigar, foi buscar, foi entender, foi reunir dados, e aí a gente chegou à conclusão, depois de dados coletados, que na verdade aquilo não era para infundir medicação, e sim era um introdutor para fazer a passagem de um fio-guia. Então, olha como diferente, e olha como a gente pode ter caminhos distintos para chegar numa conclusão. Então, a pesquisa ela não é unicamente da universidade, ela não é unicamente da academia, mas ela também acontece na prática cotidiana dos profissionais, principalmente nós que somos profissionais de enfermagem, a grande maioria, né? Nós de saúde, enfim. Mas observe que você precisa ter esse feeling, observar algo que precisa chamar a sua atenção e você precisa responder aquilo. Na ciência, você não vai responder pelo ego, porque você quer responder para se tornar um grande cientista. Não, você vai responder porque você quer contribuir com a sua profissão, você quer contribuir com o conhecimento científico, você quer contribuir com a ciência. E essa contribuição ela é muito válida, porque nós, muitas vezes, utilizamos hoje, principalmente no âmbito hospitalar, no âmbito assistencial, né, algumas ferramentas que foram usadas, que foram descritas, que foram investigadas e que foram aplicadas por meio de estudos científicos. Então, é muito importante que nós observemos isso. E aí, ao iniciar com a questão de pesquisa, quem se propõe a pesquisar deve ter a noção de que vai quebrar muito a cabeça, porque a gente vai fazer um resumo sobre o que a gente quer entender. E nem sempre isso é fácil. Às vezes a gente quer entender algo que é muito objetivo, que é muito claro, mas às vezes a gente quer entender algo que é muito complexo. E por conta dessa complexidade, trava alguma prática assistencial ou trava alguma prática metodológica, docente. Então, a gente precisa aprofundar para que a gente possa trazer essa investigação de forma mais sólida. Então, na questão de pesquisa, o pesquisador ele tem que entender que ele precisa ter objetividade, porque você não vai pesquisar tudo que existe, é impossível o ser humano saber de tudo, já diz a frase filosófica, né? Só sei que nada sei. Então, nós precisamos ter objetividade. Mas na objetividade, naquele ponto específico onde eu vou estudar, eu preciso ter universalidade. Ou seja, ele precisa se aplicar em todos os aspectos. Porque outras vezes eu vou precisar replicar, e aí onde entra a famosa receita, né? A pesquisa ela precisa ser como uma receita. Eu preciso fazer e ela precisa ser replicável. Porque eu preciso trazer essa pesquisa, eu preciso trazer essa investigação para outras realidades. E aí ela precisa ser universal porque ela precisa, naquele ponto específico, ser objetivo, mas também ser abrangente. Eu não vou abranger toda a investigação na ciência, é impossível. Eu vou ser específico, eu vou estudar algo específico. Mas nessa especificidade ele precisa ser aplicado em vários aspectos. Com isso, a gente observa o que a filosofia traz. Então, é impossível nós estudarmos ciência, estudarmos métodos, sem nos remetermos à filosofia, sem nos remetermos ao aspecto filosófico, porque é isso que nos faz ser racionais. E a ciência ela é extremamente racional. Então, eu preciso entender primeiro o que é a dedução e a indução. Porque a partir da dedução e da indução, eu vou ter essa universalidade e eu vou ter essa objetividade da questão de pesquisa. Então, veja que a pesquisa ela não começa com a introdução do projeto, do artigo em si, ela começa com a questão de pesquisa. Eu preciso entender o que é que eu quero pesquisar e onde eu vou buscar essas respostas para poder desenvolver as ferramentas e os caminhos para isso. Então, na dedução, eu saio do que é mais universal, mais abrangente, e vou para o particular, para o que é mais específico. Da mesma forma que na indução, eu generalizo aquilo que é específico. Então, eu vou ter algo universal, eu vou ter a minha investigação, a minha pesquisa, a minha questão de pesquisa. Eu vou deduzir algumas características, então eu vou gerar uma dedução, eu vou para o específico, tá? E a objetividade na questão de pesquisa. A partir disso, eu vou tentar replicar isso, porque eu preciso aplicar aos pacientes, às pessoas, aos participantes, que aí vai ser o que a gente tem, que é a aplicabilidade dessa pesquisa, dessa investigação. Então, aí eu vou estar fazendo uma generalização, eu vou estar fazendo uma indução. Então, veja que existe uma circularidade na ciência. Em algum momento eu faço uma dedução, em algum momento eu faço uma indução. E tudo isso vai depender do que eu faço, do que eu tenho enquanto questão de pesquisa. Então, veja como é muito complexo a questão de pesquisa.
Veja como o pesquisar ele começa muito mais filosófico, muito mais abstrato, e vai sendo refinado até a gente chegar propriamente no método, que é o projeto em si. Então, a questão de pesquisa, ela precisa ser muito pensada, muito discutida, muito interpretada, para que quando eu esteja escrevendo o projeto em si, a parte metodológica, propriamente dita, eu consiga atingir as respostas para essa investigação. E aí, depois que eu tenho a questão de pesquisa, depois que eu entendo o que é que eu quero pesquisar, eu vou ter os objetivos, ou seja, eu vou chegar aonde eu quero com essas respostas para responder a essas questões. Então, nos objetivos, você, enquanto pesquisador, vai explicar onde você quer chegar com essa investigação. Eu tenho a minha questão, eu preciso responder a algo, e agora eu quero responder isso para desenvolver alguma atividade fim. Então, isso vão ser os nossos objetivos. Nos objetivos, você vai poder decidir se o objetivo vai ser o geral ou específico. Já existem muitos projetos que não trazem mais essa diferenciação, eles já trazem objetivos. E aí lá você vai elencar alguns objetivos, e esses objetivos eles vão ter ou a capacidade de serem dedutivos ou indutivos. E aí eles que vão se desenvolver enquanto gerais ou específicos. Não tem essa diferença. E aí vai depender da personalidade do pesquisador, para o fim que esse projeto se propõe, para que esse projeto vai ser desenvolvido. Então, isso vai ser muito a parte, o estilo do projeto, né? Como que o projeto vai se apresentar. Mas os objetivos, eles devem ser aquela circunstância de você dizer onde você quer chegar com essa questão de pesquisa. Isso tem que estar muito em mente do pesquisador, porque se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Já dizia lá o gato para Alice no País das Maravilhas. Então, a pesquisa ela não tem tempo de você ficar pensando como os filósofos da Grécia ficavam, contemplando a ciência, contemplando a realidade. Não. Hoje a gente tem um mundo muito frenético, principalmente nós que somos profissionais de saúde, nós que somos profissionais de enfermagem, estamos numa necessidade muito ágil de respostas para as necessidades das pessoas e dos serviços de saúde. Então, a gente precisa ter pesquisas que sejam objetivas e que tragam realmente um impacto para a assistência em saúde, seja preventiva, seja curativa. Então, você precisa delimitar muito bem isso, porque senão você vai se perder no maravilhoso mundo da ciência. E quando você se perde, é muito difícil você se reencontrar, porque você já está muito envolvido com aquela realidade, você já está muito impregnado com aquilo, e isso faz com que você perca o norte, fique desnorteado, né? E se você está, por exemplo, numa graduação que precisa entregar um TCC, se você está num mestrado que precisa entregar sua tese, você tem um tempo cronológico a seguir. Então, isso é muito importante que você saiba onde você quer chegar. E os objetivos, eles vão lhe dizer isso, porque a partir dos objetivos você vai delimitar se a sua pesquisa ela é quantitativa, se ela é uma pesquisa qualitativa, se ela é uma pesquisa de métodos mistos, porque, veja, lá atrás você teve a sua questão de pesquisa, você refletiu e quer responder algo. Só que essa resposta ela vai precisar de estruturas, de situações que façam você responder aquela situação. O exemplo, por exemplo, que eu dei ontem. A gente estava lá no hospital e precisava descobrir para que era aquele dispositivo. Então, eu tive que fazer uma investigação, diríamos, qualitativa. Eu tive que perguntar às pessoas o que é que seria aquilo. E as pessoas foram me dizendo as qualidades daquele dispositivo, para que aquele dispositivo servia, para que eu pudesse executar. Então, eu entendi, eu inferi que aquilo era um dispositivo para aquele fim. Então, dependendo da situação, dependendo da sua questão de pesquisa, é que você vai dizer o tipo da sua pesquisa. E nas pesquisas quantitativas, nós vamos quantificar esses fenômenos. Só que não é quantificar de qualquer forma, não é apenas a caracterização desses participantes. Eu tenho tantas pessoas do sexo masculino, eu tenho tantas pessoas do sexo feminino. Isso não é uma pesquisa quantitativa, isso é uma caracterização de amostra. Na pesquisa quantitativa, eu preciso ter testes estatísticos que validem aquela informação. Então, eu vou ter alguns, a depender dos dados que eu vou coletar, eu vou precisar de validar aquelas informações e essa validação vai ser por meio desses testes estatísticos. Já nas pesquisas qualitativas, eu vou tentar explicar os fenômenos, responder à minha questão de pesquisa
por meio dos aspectos subjetivos que os participantes, que as pessoas que estão envolvidas naquele fenômeno vão me evidenciar. Então, os dados emergem por meio de aspectos subjetivos. E, a partir desses dados, eu não vou, de forma subjetiva, enquanto pesquisador, fazer minhas deduções e minhas induções. Mesmo esses aspectos sendo subjetivos, eu vou ter técnicas específicas para utilizar nas pesquisas qualitativas. Então, veja que aí a gente já começa a entrar na ideia do método. Eu preciso ter um método. Eu preciso ter aquela receitinha que a gente falava no início, né? A minha pesquisa ela precisa ser replicável, e ela só vai ser replicável se eu seguir um método, não é aleatório. Não é, do nada a minha pesquisa vai ser qualitativa, do nada a minha pesquisa vai ser quantitativa. Não. Ela precisa estar alinhada à questão de pesquisa lá no início, os meus objetivos, o tipo de pesquisa que eu vou evidenciar por conta desses objetivos, para que eu possa realmente chegar ao meu objetivo final, que é apresentar impacto, tanto para a ciência quanto para a sociedade. E, além disso, a gente observa que a gente, na contemporaneidade, a gente perde essa perspectiva positivista, de que ou a pesquisa é quantitativa ou a pesquisa é qualitativa. A gente passa a ter mais um pragmatismo, ou seja, eu preciso dar respostas claras e eficazes. Eu não posso esperar fazer uma pesquisa quantitativa, depois fazer uma pesquisa qualitativa para que elas se complementem. Eu hoje, na modernidade, na contemporaneidade, eu consigo fazer uma pesquisa de métodos mistos. E aí eu já consigo integralizar esses dados quantitativos e qualitativos e explico um fenômeno em sua complexidade total, ou na grande maior parte desse fenômeno. Então, vejam como a ciência, ela, cada vez mais, ela se aperfeiçoa e ela tem turnos a serem seguidos, mas que aí seria uma outra discussão nossa de discutir o percurso histórico, né, vamos dizer assim, da ciência. Mas para que a gente tenha uma pincelada e que a gente entenda que as pesquisas elas podem permear vários aspectos a depender da minha questão de pesquisa. Por isso que nós devemos nos deter, muitas vezes o pesquisador ele se detém muito à escrita do referencial teórico, da introdução, da busca da literatura, e deixa defasado a questão de pesquisa, os próprios objetivos, quando, na verdade, a gente deve fazer o inverso. E aí, para a gente desenvolver esses objetivos, a gente precisa fazer alguns ajustes, vamos dizer assim, no projeto. Então, nós vamos precisar de ter verbos de ação, até porque eu estou dizendo que é um objetivo, eu quero alcançar aqueles objetivos. Para que eu alcance, eu preciso agir, eu preciso desenvolver a pesquisa. Então, eu vou usar verbos de ação, e esses verbos, eles são feitos na terceira pessoa. Eu não posso dizer que a pesquisa é minha. Eu não estou tomando posse daquela pesquisa. A pesquisa ela é da ciência, eu estou contribuindo com a ciência. Então, a gente sempre fala na terceira pessoa no projeto para que dê essa ideia de contribuição e essa ideia de impessoalidade, porque se eu faço uma pesquisa com pessoalidade, eu vou dar um viés à minha pesquisa. A gente viu muito isso agora, por exemplo, na questão das vacinas. A gente vê muito, quem consegue observar, por exemplo, a CPI da pandemia, consegue observar que se discute muito revisões com meta-análise, aspectos científicos, e se discute muito essa questão, né, de como que foram os estudos, e se fala muito nos vieses. Quando eu tenho uma pesquisa que ela é muito pessoal, ela gera um viés, porque eu não vou ter respaldo, eu vou estar impregnado com as minhas características, e eu não posso deixar que as minhas características pessoais interfiram completamente na pesquisa. Se fala na impessoalidade, eu entendo, enquanto pesquisador, que é impossível você fazer uma pesquisa de modo impessoal, porque você, enquanto ser humano, você vai ter visão de mundo, você vai ter filosofia de vida, e tudo isso vai gerar algumas características. Mas existem formas de diminuir os vieses, que também seria uma outra discussão bem mais profunda, mas que a gente poderia ter essa perspectiva mais para frente, em outros momentos. Com isso, a gente vai observar que vamos ter alguns verbos que focam em conceitos. Então, nós vamos ter os verbos que vão gerar a ideia de conceitualização daquela pesquisa, conhecer, compreender, entender, identificar, reconhecer, generalizar. Então, esses verbos, eles dão essa ideia de conceitos, quando eu quero conceituar o meu fenômeno. E eu posso também evidenciar procedimentos no meu fenômeno ou na minha pesquisa. E aí, com isso, eu vou conseguir fazer, por exemplo, o desenvolver, o estabelecer, organizar, capacitar. Então,
Tudo isso, eles vão demonstrar essa perspectiva de procedimento, de uma pesquisa procedimental. Além disso, eu posso também ter verbos que foquem em atitudes. Então, eu vou utilizar os verbos e vão gerar situações atitudinais do pesquisador e da própria pesquisa, como contribuir, colaborar, valorizar, interiorizar, mostrar. Então, isso vai fazer com que as pessoas que consomem essa pesquisa entendam que eu tenho... Professor Sérgio, desculpa, só atrapalhar um pouco a apresentação, professor. Ok. Eu acho que tem alguém fazendo a apresentação e não está dando para a sua tela, só o colega. Isso. Eu acho que sem querer acabou acessando, acho que foi Janali. Janali, verifica se você consegue sair, por gentileza, aí a gente retoma. Pode ser, professor? Joia. Obrigada, viu, Janali? Não, agora precisa só reapresentar, porque alguém entrou para apresentar. Acontece, são coisas... Perdeu muito, eu volto mais... Não. Continuo, acho né? Que os dois slides. Vê se você consegue apresentar, professor, por favor. Só um minutinho. Deixa eu acessar aqui o outro. Ok, né? Agora? Sim. Agora, ok. Obrigado, então, retomando, né, a ideia dos verbos. Então, esses verbos, eles vão dar ao objetivo passar a ideia do que você vai desenvolver na sua pesquisa. Com isso, a gente consegue chegar nos materiais e métodos. Então, a gente teve a ideia da questão de pesquisa, a gente teve a curiosidade, disse para que a gente vai responder aquela pesquisa que nós tivemos, aquela curiosidade científica, falamos para que eu vou chegar àquilo, com os objetivos, e aí agora eu entro nos materiais e métodos, ou seja, eu vou dizer como que eu vou fazer para alcançar esses objetivos, como que eu vou fazer para realmente responder essa questão de forma científica, de forma válida. Então, a gente vai ter os materiais e métodos, e eles vão direcionar para nós como que vai ser essa engrenagem da pesquisa, como que vai ser a forma de realmente ser executada. E com isso, em todos os aspectos, aspectos atitudinais, aspectos operacionais, aspectos financeiros, tudo isso vai estar envolvido. Então, na metodologia científica, a gente precisa ter essa ideia principal. Eu preciso definir as técnicas, porque agora eu já sei quais são os objetivos, eu já sei qual é o tipo de pesquisa que eu vou usar, se é quantitativa, se é qualitativa, e agora eu vou reunir os aspectos que eu vou... as ferramentas que eu vou usar para chegar nesses locais, para chegar nessas respostas de investigação. Eu vou dizer como que vai ser a coleta desses dados, como que eu vou tabular esses dados, transcrevê-los, como que eu vou fazer com que esses dados se tornem dados para serem consumidos da forma que a metodologia científica preconiza, e como que eu vou usar a partir da realidade dos meus objetivos, do tipo de pesquisa. Então, lá na metodologia, nos materiais e métodos, ele precisa ser autoexplicativo, ele deve evidenciar o tipo de dado coletado, porque eu já sei o tipo de pesquisa, então eu vou precisar saber se esse dado vai ser um dado quantitativo, se vai ser um dado qualitativo, e ele deve constantemente responder ao objetivo. Ele tem que sempre fazer esse link com o objetivo. Não adianta eu ter um objetivo quantitativo e ter um materiais e métodos qualitativo. Ele vai ficar incongruente. Eu preciso que esses materiais e métodos sejam desenvolvidos da forma que os objetivos solicitam, para que realmente eu tenha esse respaldo de responder a investigação da forma que eu me propus. Então, os materiais e método, ele precisa descrever os aspectos descricionais, os aspectos operacionais e os aspectos éticos. Eu preciso explicar no meu projeto de pesquisa onde vai ser o local que eu vou desenvolver essa pesquisa, como que eu vou, quem é a minha população em amostra, quem são os meus participantes, quem são as pessoas que vão contribuir com os dados para gerar as informações.
Eu vou precisar descrever no meu projeto os instrumentos de coleta de dados. De nada adianta eu ter uma gama de dados, uma gama de pessoas para me auxiliar nessa resposta, mas eu não sei como é que eu vou coletar esses dados. Eu preciso de um instrumento que me diga, você vai fazer de tal forma. Então, o projeto, ele é um roteiro de como você vai desenvolver a sua pesquisa. Por isso que lá no início a gente perguntava, para que gastar tempo fazendo o projeto? Para que usar o tempo para escrever o projeto se eu já posso ir para a pesquisa propriamente dita? Porque lá na frente eu posso me perguntar, eu posso me perder, e aí eu retomo ao projeto para que o projeto me diga, você agora vai fazer isso. Então agora a gente já não fala mais em gastar tempo, a gente fala em demandar tempo. Eu preciso ter tempo para fazer um projeto bem feito, bem elaborado, para que quando eu esteja realmente na pesquisa em si, eu não tenha necessidade de ficar refletindo o que é que eu vou fazer por falta de um projeto bem estruturado. Então, quando eu já estiver na pesquisa, eu já sigo de forma fluida, porque eu tenho um projeto bem estruturado. Nos aspectos operacionais, eu vou explicar como que eu vou recrutar os participantes, se eu vou nas casas das pessoas. Agora está bem difícil, né, com a pandemia, a gente teve que reformular o modo de fazer pesquisa. Eu vou dizer se eu vou no hospital, se eu vou ligar para pessoas, se eu vou fazer de forma online. Eu vou explicar como vai ser essa coleta de dados, como que vai ser a análise de dados, é o primordial, explicar como esses dados foram analisados para demonstrar impessoalidade nessa análise, se foi com métodos estatísticos, se foi com métodos validados para a pesquisa qualitativa, para os métodos mistos. Então, tudo isso é importante estar descrito no projeto. E os aspectos éticos, eu preciso explicar como esse projeto vai ser analisado por um comitê de ética, e aí o comitê de ética muitas vezes é o terror das pessoas, porque as pessoas não entendem a necessidade do comitê de ética, e ele se torna muito necessário para que a gente possa evitar atrocidades com as pessoas, principalmente nas pesquisas clínicas, né? Nós temos as pesquisas básicas, as pesquisas clínicas e as pesquisas bibliográficas. E essas pesquisas clínicas, elas podem gerar efeitos deletérios muito grandes. A gente está vendo aí com a vacina, por exemplo. Eu preciso me organizar para fazer uma pesquisa que seja ética. E os comitês de ética, eles fazem esse momento importantíssimo que é a investigação ética e a deliberação ética das investigações. Eu preciso da anuência dos envolvidos, eu jamais posso fazer uma pesquisa sem que os participantes, sem que as pessoas envolvidas digam que querem participar. A ciência ela é totalmente voluntária nesse aspecto, então eu preciso dessa anuência. E como que eu vou fazer a guarda, o manuseio, a divulgação desses dados? Hoje, na era digital, a gente vivencia muitos conflitos, muitos litígios relacionados às questões de guarda e divulgação de dados, né? Então, precisa estar muito explicitado no projeto para que ele seja realmente um projeto adequado no âmbito científico. E aí, quando eu tenho toda essa gama de conjunto de informações, eu tenho minha questão de pesquisa, eu tenho meus objetivos consolidados, eu sei qual o tipo de pesquisa que eu vou fazer, eu tenho as minhas ferramentas para executar, aí eu vou complementar, eu vou explicitar o meu referencial teórico, porque aí eu vou chancelar a minha investigação, eu vou subsidiar a minha informação. E aí, no meu referencial teórico, nós que somos profissionais de saúde, vamos evidenciar o que é que já foi pesquisado e o que é que precisa ser ainda investigado, ser aprofundado. É aí nesse momento onde eu vou utilizar. E nós da enfermagem nós temos um up na ciência, né, porque nós temos nossas teorias de enfermagem, nossas próprias teorias. Então, eu tenho uma gama de teorias de enfermagem que podem ser utilizadas para explicitar o fenômeno, ou seja, é a lente que vai me direcionar para entender aquele fenômeno, e aí nós temos que fazer a nossa homenagem, né, a Florence, que teve o seu centenário, com todos os ganhos que ela trouxe para a enfermagem, seja no âmbito científico, seja no âmbito assistencial. Então, Florence ela foi a pioneira na enfermagem moderna e a pioneira na enfermagem científica, né? Se nós temos hoje uma enfermagem que, apesar de tudo, apesar das lutas com a PL, com melhores salários, é uma enfermagem ainda muito mais autônoma do que há um século atrás, é uma enfermagem muito mais subsidiada pela ciência do que há um século atrás, nós devemos isso a Florence Nightingale. E além das teorias de enfermagem, nós temos as teorias derivadas, nós temos as teorias sociais, com excelentes contribuições, desde os filósofos gregos até os próprios filósofos modernos, sociólogos, antropólogos
lá desde Sócrates até o próprio Karl Marx, até muitos. Nós podemos nos deleitar com várias teorias que nós temos. E ainda mais as teorias administrativas. Nós, da enfermagem, principalmente, né, usamos muito as teorias administrativas, e elas são muito importantes porque elas vão mostrar qual o efeito da enfermagem, da pesquisa, da assistência em saúde na sociedade e na administração, seja dos serviços de saúde, seja do próprio Sistema Único de Saúde aqui no Brasil para nós, né? Então, são teorias importantíssimas que precisam estar, porque é isso que vai fazer a dialética na nossa pesquisa. E a pesquisa ela precisa ser dialética, já como dizia Sócrates, Zenão, vários filósofos, o próprio Hegel, agora na modernidade, o Karl Marx, né? A dialética é ela quem vai desenvolver essa fluidez da ciência. Hoje, o que nós temos enquanto ciência não serviria, por exemplo, para explicar muitas coisas lá da época de Sócrates, lá na Grécia Antiga. E muitas coisas que eram utilizadas lá para explicar os fenômenos, por exemplo, o mito, a mitologia, ela não é mais válida para explicar os fenômenos atuais, porque isso gera uma dialética. Eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese, e isso vai gerar uma síntese. Só isso aí daria uma discussão fascinante de muitas horas. Mas para a gente entender que eu preciso ter uma tese, ou seja, eu tenho aquilo que já foi estudado lá no meu referencial teórico, e agora eu vou tentar ou refutar essa tese, dizer que aquilo não é mais válido, ou aprimorar essa tese. E aí eu vou juntar e vou organizar essas ideias e vou concluir com uma síntese, ou seja, o meu novo produto. Isso é muito comum, por exemplo, nas revisões sistemáticas, nas revisões integrativas, que aí nós vamos apresentar um nível de evidência por meio da dialética. E aí eu tenho os níveis de evidência, na base eu tenho as opiniões dos experts, que são importantes, mas não são totalmente válidas, porque, como o nome já está dizendo, são experts, mas são pessoas que estão primordialmente na prática, e não necessariamente para eles emitirem essas opiniões, eles passam por uma metodologia rigorosa. E no topo da pirâmide, nós vamos ter as revisões sistemáticas. Os níveis de evidência são excelentes, eles nos dão um subsídio importante, principalmente nós, que estamos na assistência direta, nos serviços hospitalares, porque são elas quem vão nos dar realmente o que é que se tem de mais novo e atual na ciência voltado para a prática. E aí nós temos os estudos de caso-controle, os estudos de corte, os ensaios clínicos, as revisões sistemáticas de pequeno porte, que trazem evidências científicas muito importantes baseadas nessa perspectiva dialética. Para finalizar o nosso projeto, nós precisamos de um cronograma, porque eu preciso dizer tudo o que eu vou fazer e eu preciso em quanto tempo. Eu não posso ficar à deriva pensando, desenvolvendo como que eu vou fazer a minha pesquisa, né? E temos também aqui um exemplo de um cronograma, como a gente poderia fazer. Esse exemplo, por exemplo, é de uma tese, então é um projeto para ser desenvolvido em cerca de 4 anos, então nós temos uma gama muito grande de tempo, né? A gente tem tempo para desenvolver, diferente de uma pesquisa, por exemplo, de um PIBIC, de uma iniciação científica, que é mais rápido, o tempo é menor. O nosso orçamento, tudo se faz, para tudo que a gente faz, a gente precisa de verba, a gente precisa de financiar, então a gente precisa desse orçamento para dizer quanto nós vamos gastar nessa pesquisa, e aí um breve resumo de como seria, você vai trazer o que for primordial para a sua pesquisa, e aí essa pesquisa ela vai ter um valor, e esse valor ele precisa ser um parâmetro, principalmente quando nós vamos buscar o financiamento, né, de instituições que vão nos subsidiar financeiramente. E as referências do projeto, elas precisam estar muito bem delimitadas. E aí nós podemos utilizar a ABNT, que é o terror de muita gente, né, mas é extremamente necessária porque vai estruturar de um modo único como que vai ser essas referências, senão iria ser uma loucura, né, a referência da forma que a pessoa quisesse fazer, o pesquisador quisesse fazer. Nós temos também disponível a Vancouver, o estilo Vancouver de referências, e aí a ABNT ela geralmente é usada no Brasil em situações institucionais, por exemplo, um projeto de mestrado, um projeto de graduação, de TCC, geralmente se usa a ABNT porque é um projeto mais institucional e de instituições brasileiras. O estilo da Vancouver, geralmente, é um estilo mais internacional, então é mais utilizado, por exemplo, nas revistas científicas.
E para quem não sabe, muitas vezes eu me perguntava, né, Vancouver é uma cidade muito bonita, tenho muita vontade de conhecer lá no Canadá, quem sabe um dia, né? E é uma cidade que dá o nome porque foi onde ocorreu a reunião e a deliberação acerca dessas referências. E nós temos também um que não é muito utilizado, mas é muito utilizado na psicologia por ser oriundo deles, dessa área científica, que é a APA, da American Psychological Association. Então, eles usam, os programas de psicologia usam muito, mas não é muito corriqueiro. Eu mesmo nunca usei a APA, não tenho conhecimento relacionado à APA. Então, algumas considerações finais da nossa discussão, já quase atingindo aí o horário delimitado, né? Mas só para a gente refletir um pouco, né? A Plataforma Brasil, ela é uma ferramenta primordial de quem se propõe a ser pesquisador. Então, se você quer ser pesquisador, um dos primeiros passos é ter o seu cadastro na Plataforma Brasil. O que é a Plataforma Brasil? É o catálogo das pesquisas desenvolvidas. É o acesso aos sistemas CONEP, dos comitês de ética, dos CEPs, CONEPs, né? Então, é lá onde você vai apresentar a sua pesquisa, é o currículo de pesquisas, vamos dizer assim. E, para além da Plataforma Brasil, o pesquisador também precisa ter a sua inscrição na plataforma do Currículo Lattes, porque aí sim é a vitrine do pesquisador, é o que você tem, a sua trajetória enquanto cientista. Então, você precisa realmente ter a sua plataforma Lattes cadastrada. E, para quem quer fazer um projeto de pesquisa, para quem está se propondo a fazer um projeto, precisa entender para que é aquele projeto. Então, tudo que você vai precisar, a grande maioria das vezes, vai estar contido em um edital. Então, observe o seu edital. Se você quer fazer um mestrado, se você quer fazer um doutorado, se você quer fazer um projeto de financiamento, um projeto de PIBIC, um projeto de extensão, você precisa ver o edital, porque é lá que vai dizer qual é a forma que você vai estruturar o seu projeto. Isso que eu trouxe foi uma reflexão mais acerca do que é o essencial do projeto. Mas a forma que esse projeto vai ser escrito, até o tamanho da letra, a fonte, a forma da fonte, vai geralmente estar no edital. Então, se atente aos editais, porque são eles quem vão gerir a sua vida, vamos dizer assim, né, nessa perspectiva científica. E, para a gente finalizar, uma pequena reflexão científica, eu trago essa mensagem que eu acho muito legal, né? O discípulo de Arquimedes fala: mestre, sois tão sábio, como poderei um dia saber tanto quanto vós? E aí Arquimedes fala: através da força de vontade. O discípulo de Arquimedes pergunta: como assim, mestre? Então Arquimedes afoga a cabeça do discípulo dentro d'água e deixa sufocado por cerca de 40 segundos, muito tempo, né? E depois solta. E aí o discípulo de Arquimedes fala: mestre, o que fizeste? Assustado, né? Ele diz: o dia em que quiserdes ter sabedoria, com a mesma vontade que quisestes respirar, então sereis um grande sábio. Então vamos aí rumo à sabedoria, rumo à investigação científica, porque é extremamente prazeroso evidenciar as lacunas e as necessidades que a ciência nos propõe e saber que somos importantes, né, nesse processo, que estamos contribuindo com a humanidade, com a sociedade. Ok, Sérgio, muito obrigada pela excelente explanação. Você conseguiu abordar todos os itens que são bem necessários para a construção de um projeto de pesquisa e o que a gente precisa estar trazendo aqui justamente para que nossos alunos que ingressaram no projeto agora também tenham interesse e comece a adentrar nesse mundo da pesquisa, que é um universo tão bonito, que às vezes no início a gente sente um pouco de dificuldade, mas que depois a gente consegue acompanhar e o aprendizado é contínuo. É contínuo e a gente fica muito feliz e orgulhosa, né, professora Ângela, de estar com você aqui, você que foi bolsista do projeto, e hoje você fazendo uma explanação tão belíssima e tão completa, trazendo todos os itens, elencando aí a importância das plataformas. E aí a gente convida todos para que adentrem nesse mundo, nesse universo. Às vezes no início a gente tem um pouco de dificuldade, como eu já falei, mas às vezes tem um outro colega que pode ajudar um pouco, tem um professor que tem mais uma abertura, tem um colega como o Sérgio que pode também estar ajudando. Ele fez uma explanação assim um pouco pequena, num tempo pequeno, na verdade, conseguiu trazer tudo, mas quem sabe em outros momentos, sair nas instituições que inclusive estão participando aqui, que a gente tem gente do Corém, a gente tem pessoal de Recife, a gente tem gente do Metropolitan, gente do SAMU,
E é isso. Agora a gente vai dar sequência e depois a gente faz as considerações finais, abrindo aí uns 10 minutinhos para as perguntas, não é isso, professora Ângela? E em seguida eu passo já para a professora Ângela fazer o encerramento, ok? Obrigada mesmo. Algumas pessoas, inclusive, levantaram a mãozinha durante a explanação, Sérgio, e aí a gente Não deixa consegui aberto ver, agora. desculpa. Sem problemas. A gente fez uma observação aí pedindo para deixar para o final. Então, vamos ver se tem alguém querendo fazer alguma colocação agora. Eu acho que Jaiana foi quem perguntou primeiro, logo após a apresentação de Wesley. Se puder. Jaiana, você quer fazer alguma fala? Bom, algumas pessoas parabenizando aí, Sérgio. Como até o momento não tem alguma colocação e quem quiser ainda está aberto, eu passo para a professora Ângela fazer suas considerações também. Se a professora Márcia também quiser, fique à vontade. Deixa a professora Márcia falar. Pois não, professora. Só uma sugestão, eu acho que poderia ajudar se a gente conseguisse algo por escrito e resumisse a apresentação dele, sabe? A gente procurar alguma coisa por escrito, porque a gente aprende de várias formas, né? Ouvindo, vendo e lendo com calma. Para muitas pessoas aqui que devem estar nos primeiros contatos com o assunto, talvez uma leitura ajude também. Era isso, tá? Obrigada, professora. Sérgio deixou um link de disponibilização de acesso para um livro em que as pessoas podem ter esse acesso. Esse foi, na verdade, o primeiro contato onde a gente conseguiu abrir, né? Obrigada, professora Márcia, parabenizar o Wesley e Sérgio, agradecer a presença de todos e de Cátia também, né? Doutora Cátia, Jussara do Conselho, a doutora Keline, coordenadora, Patrícia, todas as meninas que estão aqui, do Metropolitano, isso, Kátia, a Patrícia, Maria Helena, Nayara, enfim, todos que estão aqui, de todos os serviços, do SAMU, do Emanuel também, do NEP, nossa, bastante gente, viu? Ficamos extremamente gratos. O que, na verdade, Sérgio trouxe, né, e Wesley fez de apresentação, faz com que exatamente deixe as pessoas fazerem uma reflexão inicial sobre como a gente pode estar conduzindo essa parte de pesquisa, e aí vem uma série de dúvidas sobre o que é que eu posso fazer. Sim, Sayonara, nós vamos disponibilizar, sim, a gravação. Inclusive, ainda está sendo gravada. De que maneira que a gente pode ajudar as pessoas. A maioria das pessoas que não estão participando dos grupos de pesquisa e dos mestrados e doutorados ficam com essa dúvida: por onde é que eu posso começar? Então, uma coisa que vocês fazem muito bem lá no Hospital Metropolitano, bem como a doutora Cátia Jaqueline tem discutido, é que produzem, mas pelo número de profissionais, a gente sabe que alguns serviços eles não conseguem fazer tanta publicação quanto desejaríamos, justamente por falta desse subsídio. Então, a gente vai estar proporcionando, né, alternando entre a parte assistencial da parada cardiorrespiratória e a parte de condução de pesquisa científica, justamente para que nós possamos, Cátia, satisfação em lhe ver aqui, para que nós possamos, na verdade, ajudar nessa condução, né, que nós temos uma parceria muito importante, né, Sérgio deu uma contribuição maravilhosa, o Wesley é nosso bolsista esse ano, e como a professora Márcia disse, né, que é o primeiro contato com alguns, e nós estamos à disposição para fazer, enfim, a condução de muitos que puderem tornar esse processo mais facilitador possível. Uma coisa muito interessante do nosso projeto é que a gente tenta agregar. Sempre que tiver alguém
que possa sair de maneira exponencial, como todos que saíram ou que continuam no projeto, isso para todas nós que estamos lá desde o início, né, a professora Ivanilda, a professora Márcia, isso é, mesmo que sermos nós, né, professora Ivanilda e Márcia, porque o sucesso de todos que estão aqui é também o nosso sucesso. A sociedade, na verdade, é que vai lucrar com isso. E nós ainda, infelizmente, não alcançamos o número suficiente de profissionais treinados, quiçá a população e o montante de profissionais da área de enfermagem que ainda não trabalham com pesquisa, justamente para a gente evidenciar o que a gente faz. Ainda é muito reduzido o número de profissionais que fazem isso. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a professora Ivanilda, eu finalizo minha fala. Agradeço demais a presença de todos. Eu sei que alguns levantaram a mão para fazer uma fala. Fiquem à vontade. Foi muito boa a contribuição e a presença de todos vocês aqui. Meu agradecimento enorme. Professora Ivanilda, por favor, pode fazer a fala necessária. Obrigado, Tolueci, também está aqui, um grande amigo, especialista central no material, nossa referência, né, não só no Hospital Metropolitano, mas em todos os locais que ele trabalha, sempre foi uma referência para grande parte dos profissionais. Novamente, parabenizar o Sérgio, agradecer a todos os presentes. E eu não sei se Sérgio quer ainda fazer alguma colocação em relação ao que ele explanou, em relação até a experiência dele como enquanto ele foi aluno, as dificuldades que ele teve enquanto ele iniciou, porque nós todos tivemos dificuldades, nós todos tivemos que aprender, né, Sérgio? E aí eu passo a palavra para você, só para você fazer esse fechamento final aí, ok? Eu fico muito orgulhoso, né, de poder estar voltando hoje falando de ciência, né? Lá no passado, eu lembro muito bem do dia da seleção, que eu fui fazer a seleção, tanto medo, disse, será que eu vou passar? E passei na seleção da Bolsa, né? A doutora Ivanilda me prestigiou, a doutora Ângela também. E eu já falei no início, né, mas acho isso sensacional, que é essa possibilidade, né? Quando eu fiz a seleção para bolsista, eu sabia que eu estava fazendo a seleção para uma extensão. Então, eu tinha claro que eu ia ter que, por exemplo, sair da universidade, levar para a sociedade conhecimento, levar prática assistencial. E quando eu cheguei lá no projeto e me deparei com a ciência, me deparei com a pesquisa, doutora Ivanilda, doutora Ângela, vamos fazer artigo, vamos publicar. A gente levou artigos para congressos, publicou artigos em revistas. Então, isso faz meus olhos brilharem, porque eu me apaixonei naquele momento por isso, por essa integração. Não é só fazer, é mostrar o que a gente faz, é mostrar para a sociedade o que a gente faz, de modo... a gente até brincava, né, de modo traduzido, porque a gente precisa traduzir para os leigos o que a gente faz, mas também mostrar para os nossos pares, para os nossos colegas, e aí a gente precisa da linguagem científica. Isso é extraordinário. Eu parabenizo demais vocês por fazerem isso conseguirem fazer isso na escola técnica, conseguirem trazer essa perspectiva da ciência para a pesquisa. E mais uma vez parabenizo os nossos coordenadores do Hospital Metropolitano, a doutora Jaqueline está aqui conosco, doutora Ana Michele, são minhas coordenadoras e me incentivam demais, incentivam todos os profissionais do Hospital Metropolitano a pesquisarem. A pesquisa ela não é apenas para você fazer o seu currículo. O seu currículo é importante, você precisa ter uma trajetória acadêmica de peso, mas você precisa também fazer com que essa sua trajetória se reverta para a sociedade. E quando nós temos profissionais na assistência, principalmente profissionais de enfermagem, porque somos nós, a maioria enfermeiros, quando nós temos uma enfermagem comprometida com a sociedade e que faz a sua função subsidiada pela ciência, essa assistência ela se torna muito eficaz, muito eficiente, e aí a gente consegue promover universalidade, equidade, acesso de garantia a essas pessoas e fazer uma assistência resolutiva. E eu mesmo sou muito orgulhoso por ter feito parte da universidade e tenho muito orgulho agora por estar no Metropolitano, porque é esse hospital que nos faz essa possibilidade. Então, faço esse agradecimento público, né, ao Hospital Metropolitano por nos proporcionar uma estrutura muito boa para assistência em saúde e também um subsídio científico. Então, vamos rumo às publicações. Não sei se ainda dá tempo, doutora Jaqueline deve
querer falar, não sei se ela ainda pode falar alguma Vou. coisa. É bem rapidinho. Agradecer a professora Ângela, que eu conheço faz muito tempo, professora Ivanilda, que foi minha professora da escola também. Como é importante a questão dos projetos, como participei também como bolsista na época, do Pronera e da parte da instrumentação cirúrgica, como a professora, a doutora Fernanda. Então, esse incentivo é sempre muito bem-vindo, né, nessa área da enfermagem. É, Agradecer também, né, o evento, a capacitação, a participação de Sérgio, que é um excelente pesquisador, como também assistencial, e a gente poder desenvolver outras pessoas para isso, né, Sérgio? A gente tem muitos projetos ainda, artigos, protocolos que a gente conseguiu, protocolos assistenciais, capítulo de livro, enfim, aí a gente está num caminho. Quero agradecer, e boa noite. Muito obrigada, Kátia.